Sempre estive apaixonada pelo irmão da minha melhor amiga, mas ela me proibiu para não prejudicar nossa amizade. Aceitei. Até descobrir que ela estava se deitando com meu namorado, não terminei a amizade, apenas comecei a conquistar o homem que ela jurava ser intocável, e me assegurei de que cada propriedade que ele tinha em seu nome terminasse em minhas mãos. Agora ela só conserva a única coisa que nunca teve, sua cara de cínica. Desde que me lembro, Alana e eu fomos inseparáveis. Não porque nossas personalidades fossem perfeitamente compatíveis, mas porque nos precisávamos de formas que não sabíamos explicar. Éramos aquelas duas adolescentes que se refugiavam no banheiro das meninas para contar segredos entre as aulas, que sabiam de cor a ordem das graças uma da outra e que podiam passar horas em silêncio no mesmo quarto sem se incomodar. Tínhamos códigos, pactos e uma espécie de lealdade tácita que parecia impossível de quebrar. Nos tornamos amigas na 8ª série depois que ela me defendeu no almoço quando um grupo de meninas começou a zombar dos meus sapatos baratos. E desde então se tornou meu escudo e minha sombra. Eu a admirava. Tinha essa segurança social que para mim custava fabricar. Um sorriso que se abria fácil até para desconhecidos. E essa forma de falar que fazia com que todos a escutassem como se cada palavra sua tivesse importância. Para mim, Alana era sinônimo de confiança. Durante anos, sua opinião era a primeira que eu buscava quando tinha uma dúvida, um problema, uma alegria. Então, quando me disse que seu irmão era território proibido, não questionei. Nem considerei estranho. Apenas balancei a cabeça e disse que não havia problema, que jamais cruzaria essa linha, embora por dentro me matasse a curiosidade. A primeira vez que vi Lucas eu tinha 17. Alana me havia convidado para passar uma semana de férias na casa dela no Oregon, e ele chegou em sua caminhonete velha com o ar relaxado de alguém que se sabe atraente mas que não precisa demonstrar. Era um daqueles tipos que parecia mais adulto que os demais, não só pela idade, tinha 21 naquele momento, mas pela maneira como falava com seu pai sobre política, ou como carregava as malas de sua mãe sem que pedissem. Seu olhar tinha algo pausado, como se analisasse tudo antes de falar, e quando ria o fazia de forma tão sincera que era impossível não querer continuar escutando. Mas eu me fiz de desentendida. Me limitei a olhá-lo com a mesma indiferença com que se olha uma lâmpada alheia, útil mas não própria. E não porque não me atraísse, mas porque Alana me havia deixado claro. Lucas não estava disponível para mim. Ele é complicado, me disse uma vez enquanto dobrávamos roupas em seu quarto. Teve relacionamentos estranhos e não quero que algo entre vocês arruine o nosso. Seria incômodo. Muito incômodo. E naquele momento eu pensei que ela dizia pelo meu bem, que talvez havia coisas que eu não sabia, que me protegia. Então passaram os anos e eu continuei ignorando deliberadamente Lucas, apesar de ele sempre ter sido gentil comigo. Me cumprimentava com um abraço, perguntava como ia minha carreira. Às vezes me mandava livros quando sabia que eu estava passando por algum momento difícil, mas sempre me mantive à distância, mesmo quando sentia que nossos olhares ficavam um segundo mais do que o normal. Mesmo quando uma parte de mim gritava que talvez, só talvez, eu também gostasse dele. Mas não cruzei essa linha. Em vez disso, saí com outros meninos. Tive relacionamentos que não chegaram a nada, alguns mais intensos que outros, mas todos medíocres em comparação ao que no fundo imaginava com alguém como ele. Até conhecer Jared. Jared apareceu quando já havíamos terminado a universidade. Eu estava começando um trabalho em marketing para uma startup e ele era engenheiro mecânico numa empresa de veículos elétricos. Nos conhecemos numa festa de ex-alunos e conectamos rápido. Era gentil, divertido, tinha metas claras e parecia ter essa maturidade emocional que tanto me havia faltado em meus parceiros anteriores. Naquele momento, Jared foi uma espécie de refúgio. Me dizia que eu era brilhante, que ele acreditava em mim mesmo quando eu não acreditava, e que sonhava em construir uma vida juntos onde os dois crescêssemos como uma equipe. Alana o aprovou desde o princípio. Disse que se notava o quanto ele me queria, que se via nos olhos dele. Às vezes até fazia piadas dizendo que ele me olhava como se eu tivesse inventado o pão. Me acompanhou para escolher presentes para ele, me ajudou a organizar seu aniversário de 30 anos, o convidou para nossos jantares de fim de semana. Tudo parecia fluir com naturalidade. Por isso nunca suspeitei. O dia em que tudo desmoronou, voltei cedo para casa depois que uma reunião foi cancelada. Eram 3 da tarde e havia deixado meu telefone no silencioso por erro, então ninguém soube que eu estava chegando. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o barulho. Uma risada. Depois passos na sala. Ao abrir a porta, me encontrei com Jared sentado no sofá, ainda desabotoando a camisa, e com Alana saindo do banheiro de visitas.
com o cabelo úmido e uma camiseta que era minha. O que lembro a seguir foi um silêncio incômodo, esse tipo de silêncio que soa mais alto que qualquer grito. Jared se levantou nervoso, gaguejando algo sobre ter se sujado com café e que Alana só estava se duchando porque havia suado treinando. Ela tentou fazer cara de circunstância e disse que era uma bobagem sem importância. Que não fizesse uma tempestade por algo que não significava nada. Que a amizade valia mais. E aí foi onde tudo congelou. Porque naquele momento entendi que não era a primeira vez. Não pelo que disseram, mas pela forma como se olharam. Era um olhar com história, com códigos que eu não conhecia. Fiquei quieta. Não chorei. Não gritei. Não os expulsei. Apenas disse que precisava que fossem embora. E eles se olharam, hesitaram por um segundo, e depois saíram, como se os incomodasse mais minha calma que qualquer confrontação. Ao fechar a porta, me sentei no chão e me permiti sentir. Mas não foi tristeza o que veio primeiro. Foi fúria. Uma fúria seca contida que não pedia vingança imediata, mas estratégia. Não queria escândalos, não queria postar indiretas nas redes nem fazer cenas. Queria algo mais profundo. Queria que doesse neles como doeu em mim. Que perdessem mais do que haviam tomado. Não terminei a amizade com Alana. Não bloqueei o número. Não a insultei. A deixei ali, em pausa. Como se fosse um arquivo velho que não se abre mas também não se deleta. E então comecei a pensar em Lucas. Na sua forma de escutar sem interromper. Em como havia sido o único que alguma vez me olhou sem expectativas nem julgamentos. Em como Alana, por medo ou egoísmo, me havia proibido de viver algo que talvez teria mudado tudo. E aí foi onde tomei minha primeira decisão real. Não ia chorar. Não ia implorar. Não ia me vingar de forma impulsiva. Ia me aproximar, pouco a pouco, do homem que ela mais valorizava. Não para usá-lo, não para convertê-lo numa ferramenta, mas porque, pela primeira vez, ia me permitir desejar sem permissão. Sem culpa. Sem pedir a ninguém que me deixasse sentir. Porque se ela pôde me tirar algo que eu amava, então não tinha direito de se queixar quando começasse a perder o que considerava intocável. Atualização 1. Haviam passado quase 3 semanas desde aquela tarde em que a imagem de Jared com a camisa meio aberta e Alana saindo do meu banheiro ainda me perseguia como uma fotografia queimada que não conseguia apagar da mente. Como se a lembrança tivesse se agarrado com unhas aos meus pensamentos mais simples. Durante esse tempo não respondi suas mensagens, não atendi chamadas, nem sequer abri as stories que postavam nas redes sociais. Porque sim, como se não fosse suficiente, eles continuavam publicando fotos como se nada tivesse acontecido. Como se a traição que me fizeram fosse simplesmente um pequeno tropeço que podia se dissolver em filtros e frases vazias tipo, o amor sempre encontra seu caminho. Me levantava, trabalhava, comia por inércia e me obrigava a seguir em frente, mas a ferida não sangrava, ardia. Ardia em silêncio, sem escândalos. Como uma febre baixa que você sabe que está te corroendo por dentro mas que os outros não notam porque você continua sorrindo quando perguntam se está bem. Uma manhã, enquanto revisava minhas mensagens antigas procurando um arquivo de trabalho, notei que tinha uma mensagem não lida no Instagram. Era de Lucas, o irmão de Alana, o mesmo que me havia prometido que iríamos correr juntos em algum momento quando eu me mudasse para mais perto do Green Lake, mas que havia ficado nisso, uma intenção sem data. Sua mensagem era simples, direta e sem enfeites como era ele. Está bem. Notei que bloqueou Alana. Aconteceu algo? Não me surpreendeu que ele percebesse. Eles eram próximos e provavelmente ela já havia contado uma versão mais limpa do que havia acontecido. Ou talvez não, porque Alana sempre foi boa para esconder o que a incomodava. Hesitei antes de responder, não porque não soubesse o que dizer, mas porque qualquer palavra minha podia abrir uma porta que talvez não estava pronta para cruzar. No final respondi o mais neutro possível, coisas de meninas. Nada grave, suponho. Não era verdade, mas também não era uma mentira completa. E o que menos queria era parecer uma vítima. Já me haviam traído. Não ia me arrastar também. Ele respondeu depois de um tempo com algo que me surpreendeu. Me perguntou se queria sair para correr naquele sábado. Disse que precisava esclarecer a cabeça e que lembrava que eu costumava dizer que correr ajudava a pensar. Essa frase me tocou mais do que deveria. Porque sim, eu costumava dizer isso. Mesmo nos dias onde tudo ia mal, sair para correr sempre havia sido minha forma de reiniciar. Aceitei sem pensar muito. Talvez porque precisava de ar, talvez porque sabia que não ia suportar mais um sábado no meu apartamento com o silêncio me gritando coisas que não queria escutar. E talvez, embora não admitisse naquele momento, porque uma parte de mim queria vê-lo. A Lucas. Sem a sombra de sua irmã entre nós.
sem o peso do não pode marcando os limites. Nos encontramos às 6 da manhã, ainda com a cidade dormindo, quando o céu era mais cinza que azul e o ar se sentia cru mas limpo. Ele estava me esperando em frente ao estacionamento com uma garrafa d'água e um sorriso discreto que não perguntava nada mas dizia tudo. Corremos em silêncio os primeiros 10 minutos. O tipo de silêncio confortável que não te incomoda mas te dá espaço para sentir sem ter que explicar. Depois de um tempo, ele quebrou o gelo. Me perguntou como ia ao trabalho, se continuava na agência de marketing e se ainda odiava as reuniões às 8 da manhã. Ri porque não sabia que ele se lembrava disso. Disse que sim, que ainda me parecia uma forma legal de tortura. E daí passamos a falar de livros, de como a cidade havia mudado, de como ambos sentíamos que já não tínhamos tempo para nada, como se a vida estivesse nos empurrando sem freios. Em algum ponto, sem saber como, a conversa chegou aos imóveis. Me contou que havia herdado 3 propriedades de seu avô em Tacoma, casas duplex que precisavam de reforma mas que tinham muito potencial para aluguel vacacional. Perguntei se estava trabalhando nisso sozinho e me explicou que sim, embora fosse exaustivo porque a parte legal e financeira não era seu forte. Ele era mais de plantas e ferramentas. Me pareceu curioso e também estranho que se abrisse assim. Sempre havia sido reservado, muito mais que sua irmã, mas agora parecia que queria compartilhar. Ao nos despedirmos, me abraçou, não de forma dramática nem com segundas intenções. Foi um abraço sincero, como de alguém que entendia que eu estava carregando algo que ainda não estava pronta para soltar mas que não ia me perguntar nada até que eu permitisse. E antes de ir embora pôs uma mão no meu ombro e me disse, quando quiser conversar, estou aqui. Ou se preferir correr sem falar, também. Fiquei ali um tempo depois que ele foi embora, respirando o frio com os pulmões cheios, com a sensação de que algo estava mudando, embora não soubesse bem o que. Naquela noite, enquanto jantava sozinha vendo uma comédia romântica que já sabia de cor, revisei nossas conversas antigas. Às vezes que ele me havia mandado artigos interessantes, livros recomendados, vídeos sobre marketing que poderiam me servir, coisas pequenas, detalhes que no momento passaram despercebidos. E me dei conta de que talvez, durante anos, eu havia estado tão concentrada em obedecer a Lana, em respeitar essa linha que ela me impôs, que nunca me permiti ver realmente Lucas. Nunca dei a ele a oportunidade de ser algo mais que o irmão da minha melhor amiga. E agora que já não tinha que seguir as regras de uma amizade que já não existia como antes, me perguntei o que aconteceria se deixasse isso mudar. O que aconteceria se pela primeira vez me aproximasse sem pedir permissão? Atualização 2. Haviam passado pouco mais de 2 meses desde aquela primeira corrida pelo Green Lake com Lucas e embora naquele momento não entendesse completamente, aquela manhã havia sido o início de algo que foi se construindo sem pressa, sem pressão, mas com uma clareza que só se sente quando algo nasce sem necessidade de se esconder. Começamos a nos ver a cada quinta-feira cedo pela manhã, sempre sob o mesmo pretexto: correr, tomar café e alongar um pouco. Mas a realidade era que o que mais alongávamos eram as conversas. O que começava como um simples "como está?", terminava se convertendo em longas conversas sobre nossas famílias, nossas frustrações, nossas pequenas vitórias e também nossos medos mais íntimos. Com Lucas não tinha que fingir que era forte quando não era, nem esconder as partes de mim que se sentiam frágeis. Podia falar com ele das minhas inseguranças profissionais, do esgotante que era sentir que o tempo todo tinha que demonstrar que era capaz de me sustentar sozinha, desse tipo de cansaço que não se cura dormindo. E ele não me oferecia soluções mágicas. Apenas escutava, assentia e de vez em quando soltava frases que pareciam simples mas que sempre acertavam no centro. Como quando me disse "você não está caindo, apenas se redesenhando". Essa frase, em particular, ficou cravada em mim. Paralelamente, Alana seguia com sua vida. Eu não a havia bloqueado completamente, mas havia silenciado suas stories e evitado qualquer contato direto. Só de vez em quando, por acidente ou por simples curiosidade, me deparava com uma publicação sua cozinhando com Jared na minha antiga frigideira. Ou alguma selfie de ambos em frente à mesma janela onde alguma vez ele me prometeu que um dia teríamos filhos. Ela continuava publicando sua felicidade como se o mundo inteiro precisasse ver como estava bem. Mas para mim, já não era um soco no estômago. Agora era mais como uma notificação irritante que simplesmente se ignora. Porque enquanto ela se agarrava a aparentar uma versão feliz de si mesma, eu estava vivendo algo muito mais honesto. Lucas e eu havíamos começado a nos encontrar fora dos horários de exercício. Primeiro foi um sábado à tarde para ver um filme de arquitetura que ele queria ver há semanas. Depois, um jantar num restaurante pequeno que abriu perto do seu apartamento.
Em seguida começamos a nos revezar para cozinhar um para o outro, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. E de repente me descobri sorrindo sozinha enquanto cozinhava, limpando minha casa porque ele vinha, me arrumando embora fosse só um pouco mais. Mas nunca com ansiedade, nunca com esse medo de que me deixassem, como me aconteceu tantas vezes antes. Com Lucas não havia necessidade de me esforçar para que ficasse. Ele estava. Ponto. Uma sexta-feira depois de jantarmos juntos, me pediu que o acompanhasse para ver uma das casas duplex que estava reformando em Tacoma. Era a mais adiantada, segundo ele, e queria saber o que eu achava do design. Então subimos no seu carro no dia seguinte e dirigimos sem pressa. Durante o caminho me contou mais detalhes sobre as propriedades. Me explicou que as herdou depois que seu avô faleceu 2 anos atrás, mas que só agora havia começado a trabalhar nelas de verdade. Disse que seu avô havia sido um homem de negócios rude, mas justo, e que sempre acreditou no trabalho duro como o único caminho. Lucas queria converter esses espaços em lugares com alma, em lares temporários para pessoas que viessem de passagem, mas que se sentissem em casa. Gostei dessa visão. E quando chegamos à propriedade, entendi por que importava tanto para ele. Era uma casa antiga, com madeira crua, tetos altos, janelas amplas e uma varanda espaçosa. Havia potencial, claro, mas também história. Caminhamos entre ferramentas, materiais e plantas abertas sobre uma mesa improvisada, e me pediu minha opinião sobre como distribuir a área social. Que disse que eu não era arquiteta, que meu conhecimento de design era limitado ao Pinterest e às revistas da sala de espera do dentista. Mas ele insistiu, confio no seu gosto. Sempre confiei. E me disse isso olhando para mim, sem piscar. Me custou respirar naquele momento, porque seu tom não era casual. Era de alguém que estava me dizendo algo mais, embora não dissesse em voz alta. Naquela noite não voltei para minha casa. Ficamos em Tacoma, improvisamos um jantar com o pouco que havia na cozinha e vimos um filme do seu laptop sentados no chão. Em algum ponto, enquanto o filme continuava rodando sem que nenhum de nós realmente olhasse, Lucas pegou minha mão. Não precisou mais. Esse gesto bastou para que entendesse que a linha já havia sido cruzada, e não havia culpa. Não havia traição. Não havia sombras. Só estávamos ele e eu, 2 pessoas que se haviam encontrado sem planejar, mas que agora não queriam se soltar. No dia seguinte, ao voltar para casa, revisei meu celular e tinha 5 chamadas perdidas de Alana. Não respondi. Por quê? Pela primeira vez, sentia que meu silêncio não era uma forma de fuga, mas uma declaração. Ela me havia tirado algo. Ou pelo menos, acreditou que podia fazer isso. Mas o que nunca imaginou foi que seu irmão, esse homem que considerava intocável, estava disposto a construir comigo algo que ela jamais se atreveu a imaginar. E o melhor era que eu já não estava pedindo permissão, nem perdão. Apenas estava, finalmente, tomando o que sempre havia sido meu em silêncio. Atualização 3. Havia passado pouco mais de 6 meses desde aquela primeira noite em que nossas mãos se entrelaçaram sem palavras no chão empoeirado da casa de Tacoma, e desde então, o relacionamento com Lucas não só se havia fortalecido, como se converteu numa espécie de refúgio que eu nunca havia tido com ninguém. Havíamos nos tornado companheiros de rotinas, de decisões e, sobretudo, desses silêncios compartilhados onde não era preciso explicar nada. Ele continuava trabalhando nas reformas dos duplex e eu seguia no meu posto na agência, mas cada vez investia mais tempo ajudando-o com o que ele mesmo chamava de a parte chata do negócio, as finanças, a organização dos cronogramas de obra, a revisão de orçamentos, as projeções de rentabilidade a médio prazo. Fazia isso porque me interessava, sim, mas também porque no fundo sentia que esse projeto não era só dele. Estávamos construindo algo juntos, literal e emocionalmente. As decisões que ele tomava me incluíam cada vez mais, não como se fosse um gesto simbólico, mas como se de verdade já não distinguisse entre o meu e o seu. E embora nunca tivéssemos uma conversa formal sobre nos mudarmos juntos, uma noite simplesmente parei de voltar para o meu apartamento. Minha escova de dentes ficou no banheiro dele, meus livros na mesa de cabeceira dele, minha roupa no armário dele. Tudo se deu de maneira natural, sem planos escritos, mas com uma fluidez que me fez entender que às vezes, o mais firme é o que não se impõe, mas o que simplesmente cresce. Lucas tinha uma visão muito clara do que queria alcançar com suas propriedades. Não queria só reformá-las e alugá-las para quem pagasse mais, queria construir uma pequena rede de moradias para viajantes, trabalhadores temporários, artistas, casais jovens. Queria que fossem casas com história, mas também com funcionalidade moderna, espaços onde as pessoas pudessem viver bem, sem gastar uma fortuna.
Me explicou isso uma noite enquanto jantávamos na varanda dos fundos de uma das casas já pintadas, com as luzes suspensas acesas e uma garrafa de vinho aberta pela metade. Me disse que precisava de capital para acelerar o processo porque fazer tudo com suas economias estava o deixando sem dinheiro, que se não avançasse com mais rapidez perderia um momento ótimo do mercado. Eu, que já havia estudado o panorama de vários ângulos, propus refinanciar as propriedades, tirar um empréstimo usando como garantia o valor atualizado dos duplex e usar esse dinheiro para terminar as obras mais rápido, aumentar o valor do aluguel e, com isso, cobrir sem problema os pagamentos do novo crédito. Lucas me olhou em silêncio durante um longo tempo, não com dúvida, mas com uma espécie de orgulho. Como se naquele momento se desse conta de que eu não só o amava, mas também o protegia, o impulsionava, o ajudava a se projetar melhor que ele mesmo. Algumas semanas depois estávamos no escritório do advogado que nos ajudou a constituir uma LLC. Propus que fosse North Sound Homes, algo que soasse suficientemente comercial mas que também tivesse um toque pessoal. Porque vivíamos ao norte do lago e tudo havia começado naquelas caminhadas em silêncio à beira d'água. Ele aceitou sem objeções e na distribuição de participações, apesar de ter sido ele quem herdou as casas, acordamos que eu teria 60%. Foi decisão dele. Disse que sem meu investimento e sem minha estrutura, as casas continuariam sendo só madeira velha. Eu não discuti. Não porque me achasse merecedora dessa porcentagem, mas porque entendi que na mente dele já não éramos duas metades separadas, mas uma equipe com um só objetivo. Assinamos os documentos entre risadas, com os dedos manchados de tinta porque a caneta havia vazado sobre a mesa, e fomos celebrar comendo hambúrgueres gordurosos num local pequeno que ficava em frente a um posto de gasolina. Nada luxuoso, nada planejado, mas tudo se sentia correto. Nosso tipo de correto. Enquanto tudo isso acontecia, Jared continuava desaparecido da vida pública. Já não aparecia nas stories de Alana com a mesma frequência, e quando aparecia era quase sempre em fotos borradas ou com frases forçadas como "working hard for things", ou "o amor real também se prova nos momentos difíceis". Eu não dizia nada, só observava, porque a essa altura já não me fazia falta reclamar nada. Alana, sem saber, havia se condenado a um relacionamento que não nasceu do amor, mas do impulso e da traição. Um relacionamento que não tinha base real. Eu sabia, embora ninguém me dissesse, que começavam a aparecer rachaduras. E que essas rachaduras eventualmente se tornariam visíveis. Soube porque ela me ligou uma tarde. Não para me pedir desculpas. Não para falar de Jared. Me ligou com uma desculpa absurda sobre uma ex-colega nossa que ia se casar e que seria legal nos vermos novamente. Respondi com uma educação forçada. Disse que estava ocupada, que não podia prometer nada, e ela soltou um tudo bem, mesmo assim sentia sua falta. Não soube se era manipulação, nostalgia ou simples incômodo pela distância que havia entre nós, mas desliguei sem me sentir culpada, porque já não éramos amigas. Já não havia lealdade, nem história que justificasse sustentar algo que só se sustentava por costume. Naquela noite, enquanto Lucas revisava orçamentos com um cigarro apagado na boca, uma mania que ficou da adolescência embora nunca fumasse de verdade, me olhou e disse sem me olhar diretamente: "Sabe que estou fazendo isso com você, certo? Não só por você nem para você. Com você." Assenti sem dizer nada, porque sabia que falava sério, e que tudo o que estávamos construindo já não era só uma forma de curar o que me haviam arrancado, mas uma vida nova com fundações firmes. Uma vida onde o nós tinha mais força que qualquer dano anterior. Onde a vingança já não era uma explosão, mas uma estratégia lenta, elegante e profundamente efetiva. Porque enquanto eles tentavam salvar o que nasceu mal, eu já estava assinando escrituras com o homem que sempre esteve ali, esperando que me liberasse da culpa para poder ser parte da minha história. A atualização 4 havia passado mais de 1 ano e meio desde que Lucas e eu demos aquele primeiro passo que nos levou de ser dois adultos cautelosos a sócios, companheiros, eventualmente um casal sólido que construía sua vida em sincronia. O negócio das propriedades não só estava funcionando, havia superado todas nossas expectativas. As 3 casas duplex estavam terminadas, completamente operativas e rotacionando inquilinos constantemente graças ao fluxo de turistas, trabalhadores remotos e estudantes internacionais que buscavam estadias de médio prazo em Tacoma. As avaliações no Airbnb e em outras plataformas nos favoreciam enormemente. A maioria falava dos detalhes: as cozinhas com madeira clara, os terraços com luzes quentes, a sensação de estar num lugar feito com amor. E sim, estavam.
Não por romantismo barato, mas porque Lucas e eu havíamos trabalhado cada uma dessas estruturas com nossas próprias mãos, desde as ideias até os acabamentos. Tudo levava nossa marca, nossos erros corrigidos, nossas discussões sobre se colocar máquinas de lavar dentro dos closets ou em quartos separados, e nossas decisões de última hora que no final resultaram ser as corretas. Esse crescimento veio acompanhado por algo que talvez não esperávamos tão cedo, mas que terminou sendo inevitável. Uma noite depois de um jantar que preparamos juntos, eu fiz massa, ele trouxe vinho caro dizendo que o negócio merecia celebrações espontâneas. Lucas se ajoelhou na sala sem dizer nada grandiloquente. Só tirou uma pequena caixa que nem era uma caixa típica de anel. Era uma caixa de madeira entalhada com a palavra casa escrita em miniatura. Dentro não havia um anel de diamantes, mas um de prata com textura irregular. Disse, sem levantar a vista, que eu havia sido seu lar desde que começou a correr comigo ao amanhecer, e que não sabia se o casamento era o que eu queria, mas que ele queria tudo comigo da forma que eu escolhesse. Não chorei. Não por falta de emoção, mas porque senti tão real que me pareceu lógico. Como se tudo mais tivesse sido só a antessala dessa cena. Aceitei, claro que aceitei, e no dia seguinte começamos com os trâmites do acordo pré-nupcial, não porque desconfiássemos, mas porque ambos sabíamos o que estava em jogo. E nenhum queria que o que havíamos construído juntos terminasse sendo um campo de batalha se algo desse errado. Meu advogado foi claro e meticuloso. Expus que queria proteger meus aportes, não por desconfiança em relação a Lucas, mas porque era um precedente justo. Mas também pedi uma cláusula muito específica, uma de conversão de propriedade. Se Lucas cometesse adultério ou abandonasse o casamento sem justificativa, sua participação na LLC passaria automaticamente para meu nome em sua totalidade. Foi uma sugestão minha, redigida com calma, sem rancor, e assinada sem resistência. Ele leu, levantou uma sobrancelha, me olhou nos olhos e disse: "Não me incomoda assinar isso, porque não tenho planos de ir embora nem de ser um idiota." E assim ficou. A festa de casamento foi pequena. Só com pessoas que sabíamos que nos queriam de verdade. Convidei a Lana sim, e não por gentileza. A convidei porque queria que ela visse. Queria que presenciasse o que se construía quando se agia com integridade. Queria que visse seu irmão feliz completo, sem o peso de suas opiniões nem a constante validação que ela havia exigido toda a vida. Queria que se sentasse numa cadeira na fileira do meio e que engolisse seco enquanto me escutava dizer meus votos diante de Lucas, com o sol entrando pelas janelas da velha capela que havíamos restaurado para o evento, e com seu ex-namorado, meu ex-namorado, ao seu lado, desleixado e nervoso, incapaz de manter contato visual por mais de 2 segundos seguidos. Durante a cerimônia, Lucas não parou de me olhar, nem mesmo quando a tia de Alana soltou um suspiro audível de incômodo no meio do meu discurso. Nem quando Jared pareceu se remexer na cadeira com inquietação quando mencionei o valor de construir algo sobre a verdade, não sobre os restos da traição. Minhas palavras não eram indiretas, eram testemunhos. Era eu narrando em voz alta o percurso que me havia trazido até ali. E ninguém podia dizer que estava sendo cruel, porque nada do que disse foi mentira. Só foi incômodo para quem sabia que o discurso estava dirigido a mais de uma pessoa. Depois da festa não houve lua de mel tradicional. Nossa lua de mel foi mais íntima, mais simbólica. Durante uma semana completa nos dedicamos a percorrer juntos cada uma das propriedades. Revisamos detalhes, fizemos ajustes de última hora, tiramos fotografias para os novos perfis de aluguel e fechamos nossas noites nos sofás de cada unidade, brindando por cada reserva confirmada. Dormimos em camas que nós mesmos havíamos montado. Penduramos cortinas com cheiro de novo e tomamos café da manhã em cozinhas onde cada xícara e cada prato havia sido escolhido por nós. Foi a forma mais honesta de celebrar nossa união. Porque não estávamos festejando um evento social, estávamos honrando um projeto de vida. Alana não voltou a me ligar depois da festa. Nem sequer respondeu o e-mail onde enviei uma foto do grupo junto com o agradecimento por ter comparecido. Mas uma semana depois, enquanto revisava os comentários dos inquilinos na plataforma, notei que uma das avaliações tinha um nome familiar. Era uma reserva feita em nome de outra pessoa, mas com um comentário que dizia: "Tudo muito lindo, bem pensado." Embora me custou dormir sabendo que esta casa não deveria ser sua. Não respondi. Só a marquei como inadequada e a eliminei do sistema. Porque a essa altura já não precisava deixar claro nada. Já estava tudo dito, assinado e, sobretudo, vivido. Ela podia ficar com as palavras. Eu tinha as chaves. Atualização 5. Haviam transcorrido mais de 2 anos desde que tudo começou a tomar seu curso definitivo.
E a essa altura nossa vida já não girava unicamente em torno das reformas ou do passado que alguma vez marcou o ponto de partida, mas havia se convertido numa engrenagem sólida onde cada decisão tinha um sentido prático e ao mesmo tempo emocional. Os duplex estavam gerando renda estável. Havíamos contratado uma pequena equipe de manutenção que se encarregava dos aspectos operacionais e Lucas, com essa curiosidade incansável que sempre o caracterizou, decidiu retomar seus estudos. Se inscreveu num programa de pós-graduação focado em arquitetura sustentável e design ecológico na Universidade de Washington e com isso, nossas rotinas voltaram a girar um pouco, como quando se reajustam os móveis de uma casa que já se sente vivida mas que ainda permite novos espaços. Ele precisava de mais tempo para estudar. E embora continuasse envolvido na tomada de decisões importantes, fui eu quem começou a assumir quase por completo o manejo da empresa. Organizava as finanças, coordenava as campanhas de publicidade em plataformas de aluguel, gestionava as relações com os fornecedores e redigia as respostas a cada cliente, mesmo aqueles que reclamavam porque a cortina não escurecia completamente ou a cafeteira era muito moderna para entender. Aprendi a manejar tudo com paciência cirúrgica e a mesma eficiência que havia aplicado durante anos em trabalhos para outros. A diferença era que agora fazia para mim, ou melhor dizendo, para nós. Mas cada dia sentia mais claro que era a estrutura se sustentando pela minha constância, meu critério, minha visão. E essa clareza me levou a fazer algo que há tempo pensava. Lucas precisava de liquidez para seguir com sua pós-graduação sem depender de empréstimos ou bolsas. Eu tinha o capital e também tinha o controle quase total da operação. Então, num domingo de manhã, enquanto tomávamos café da manhã com panquecas e geleia de amora, um costume que instauramos desde que nos mudamos juntos, propus comprar sua participação restante na LLC. Não foi surpresa para ele. Já havíamos conversado sobre isso em voz baixa durante noites soltas sem pressa. Desta vez expus com todos os números claros. Ofereci o valor justo dos 40% que ainda tinha, calculado a preço de mercado segundo as avaliações mais recentes, com um pequeno ajuste que lhe deixava ganhos consideráveis. Nada abusivo, nada emocional. Era uma transação clara, entre dois adultos que sabiam separar os vínculos do negócio quando necessário. Lucas aceitou sem pensar muito. Disse que confiava em mim mais que em qualquer banco, e que se alguém devia ter o controle do que havíamos construído, era eu. Selamos o acordo com uma consulta no cartório onde, anos atrás, havíamos assinado os papéis da criação da empresa. Era estranho voltar àquele lugar com outra energia, não com nervos nem expectativas incertas, mas com a certeza plena de que o que estava fazendo era correto. Ele assinou tranquilo, como quem entrega algo valioso a uma pessoa que sabe que não vai destruir, mas que vai levar mais longe. Quando saímos, não houve brinde nem celebração. Só uma caminhada pelo centro, de mãos dadas. Com o vento frio batendo no rosto e a tranquilidade de saber que nada nos amarrava mais que a decisão diária de continuar caminhando juntos. Enquanto tudo isso acontecia, soube por conhecidos e por certas publicações ambíguas nas redes que a situação entre Alana e Jared havia deixado de ser o que ela pretendia mostrar. Confirmei no dia em que, sem esperar, recebi uma ligação dela à 1 da madrugada. Não atendi. Deixei tocar até que desligou sozinha. E então voltou a ligar. E depois uma terceira vez. No final, atendi. Não por compaixão. Não por nostalgia. Só porque queria escutar como soava sua voz quando já não tinha nada para defender. A primeira coisa que escutei foram soluços. Não me disse oi. Não me perguntou se podia falar. Só começou a chorar, como se eu ainda tivesse a obrigação de carregar sua culpa. Como se o simples fato de eu atender lhe desse permissão para se desabafar. Disse que Jared havia desaparecido. Que há semanas estava agindo estranho, que encontrou mensagens dele com uma vizinha do complexo onde moravam e que essa mulher, aparentemente, também tinha um filho pequeno que Jared visitava com frequência demais. Por cortesia. Ri, não as gargalhadas. Foi essa risada seca, surda, que se deixa escapar quando já não resta nem um pingo de empatia. Ela notou e, em vez de se incomodar, me soltou um "como você pôde não me dizer nada", como se eu devesse algum tipo de proteção. Não respondi imediatamente. Fui à cozinha, servi um copo d'água, voltei com o telefone no viva voz e disse: "Dizer o que, Alana? Que o cara por quem você traiu sua melhor amiga era um babaca. Que você ia se arrepender. Você já sabia tudo isso. Só queria fingir que não via." Houve silêncio do outro lado. Um silêncio longo. Como se naquele momento ela entendesse que já não havia espaço para se fazer de vítima. Então, com voz mais apagada, disse que eu havia tirado tudo dela. Que Lucas era seu irmão,
que devia ter ficado do lado dela. Que doía vê-lo comigo porque no fundo sempre soube que eu tinha algo que ela não tinha, consistência. Ri de novo. Mas desta vez não foi amarga. Foi uma risada leve, quase desinteressada. Disse que não tirei nada dela. Que simplesmente parei de obedecê-la. Que o que ela chamava de perda era só o resultado natural de ter menosprezado alguém que nunca lhe fez mal. Agora que está sozinha, disse, entendo por que tanto medo. Porque no fundo sabia que um dia ia ficar sem nada e não ia ter a quem culpar. Desligou. Não voltou a ligar. Nessa mesma semana assinei a documentação final que me convertia na única proprietária da North Sound Homes. Tirei uma foto em frente às casas, uma por uma, com o pôr do sol atrás e o vento bagunçando meu cabelo, e as publiquei na conta empresarial com uma frase que dizia: nada real se constrói a partir da mentira, mas tudo pode se reconstruir quando se começa do fundo com as mãos limpas. Não marquei ninguém. Não nomei Lucas nem Alana. Não precisava. Cada pessoa que conhecia a história entendeu perfeitamente a mensagem. E os que não conheciam simplesmente viram como que parecia, uma mulher celebrando seu sucesso. Mas eu sabia exatamente para quem era dirigido, para quem tremeram as mãos ao ler, e isso para mim foi mais que suficiente. Atualização final. Havia passado tempo suficiente para que as feridas já não doessem, mas não tanto para esquecer os detalhes. Agora podia lembrar cada momento sem que mexesse com meu estômago, sem que a respiração se alterasse nem a garganta fechasse como um nó mal feito. Vivia numa calma que não se parecia com resignação nem com indiferença. Era uma calma construída com base em decisões firmes, silêncios bem colocados e ter me negado a me arrastar pela validação de ninguém. Lucas e eu continuávamos juntos, mais conectados que nunca, embora nossos ritmos fossem distintos. Ele havia terminado seu primeiro ano de pós-graduação com honras e eu estava expandindo o negócio. Havíamos adquirido um quarto imóvel no centro de Tacoma, um pequeno prédio de 4 unidades, velho por fora mas sólido por dentro, com detalhes que prometiam e uma história rica o suficiente para convertê-lo em outro projeto rentável. Desta vez a propriedade estava em meu nome exclusivo. Não porque desconfiasse dele, mas porque ambos sabíamos que era minha vez de liderar com autonomia, de pegar algo do zero e torná-lo meu por completo. Lucas me disse sem rodeios: este projeto é seu. Só quero ver como você o faz crescer. Enquanto ele seguia suas aulas e trabalhava numa consultoria de design urbano para cobrir seus gastos sem tocar suas economias, eu me imergia nos projetos, nas licenças de construção, nos relatórios de inspeção. Me reunia com arquitetos, empreiteiros, investidores potenciais e até com designers de interiores que me falavam de texturas como se fossem emoções. Aprendi mais naquele ano que em todos os anteriores. Não só sobre imóveis, mas sobre mim. Aprendi que independência nem sempre é sinônimo de solidão. Que estar com alguém que não exige que você renuncie a si mesmo para que o nós funcione é uma das formas mais raras e reais do amor. E que às vezes construir tijolo a tijolo uma vida nova é a melhor maneira de enterrar, sem ódio mas com clareza, tudo que um dia te fez mal. Uma segunda-feira qualquer, quando voltava de uma reunião com a empresa de jardinagem que se encarregaria do design exterior do novo prédio, encontrei na entrada de casa um envelope pardo com meu nome escrito à mão. Não tinha remetente. Pensei que era um desses lembretes de impostos ou talvez algo deixado por engano. Mas ao abrir, a primeira coisa que vi foi um papel dobrado várias vezes com um só parágrafo. A letra era de Alana. Reconheci na hora. Era a mesma com que me deixava bilhetes no ensino médio para dizer "nos vemos no almoço", ou "não esqueça que você é incrível mesmo que esse idiota não te valorize". Só que desta vez, o bilhete não tinha aquela segurança adolescente. Era breve. Nem usou cumprimentos. Só dizia: espero que algum dia possa entender por que fiz o que fiz. Não quero me justificar. Só precisava que soubesse. Suponho que no final você sempre foi melhor em tudo, até em se perdoar pelo que eu nunca soube admitir. Às vezes sonho que ainda somos amigas. Outras vezes sonho que nunca te conheci. Não sei qual dói mais. Não chorei. Não me comoveu. Só li 2 vezes, dobrei o papel com calma e o coloquei numa pasta onde guardo coisas que já não me afetam mas que merecem ser arquivadas. Não por apego, mas por memória. Porque esquecer completamente é um luxo que prefiro não me dar. Não respondi. Não a liguei. Não postei indiretas nem escrevi textos carregados de significado. Me limitei a seguir, a me focar no meu, no tangível, no que crescia. Porque a essa altura já havia entendido algo que me custou muitos golpes aceitar. Há pessoas que, quando sentem que perdem poder sobre você, tentam voltar disfarçadas de arrependimento.
mas não por amor e sim por nostalgia do controle. E eu não pensava abrir essa porta de novo. Alguns meses depois, durante um evento de networking do qual fazia parte como anfitriã de projetos emergentes de investimento urbano, me encontrei com Jared. O reconheci de longe não pela aparência, estava mais magro, com olheiras profundas e um olhar inquieto, mas pela forma de caminhar. Esse passo nervoso e apressado que sempre teve quando não sabia como se comportar. Usava uniforme de garçom. Trabalhava no catering do evento. Não se aproximou de mim. Me viu sim e baixou o olhar imediatamente. Como se estivesse esperando que eu fizesse algo, que dissesse algo, que o chamasse pelo nome ou que me incomodasse. Mas não houve nada. Caminhei com naturalidade. O cumprimentei com um leve gesto de cabeça, nem frio nem caloroso, só correto, e continuei falando com um investidor que me perguntava sobre a projeção de ocupação no inverno. Depois, quando já estava indo embora, passei ao lado dele sem me deter e escutei um dos seus colegas perguntar: "Você a conhece?" Não escutei sua resposta, mas me bastou a forma como apertou os lábios. Era a primeira vez que me via desde que havia se deitado com minha melhor amiga no sofá que eu paguei, no apartamento que eu decorei, com os pratos que eu havia escolhido com ele no cartão. E agora ele estava servindo taças num evento onde eu era quem fechava negócios com executivos. Naquela noite, ao chegar em casa, Lucas estava sentado no chão do escritório revisando uns renders no laptop. Tirei os saltos, me sentei ao lado dele e contei sobre o evento, sem muito ênfase, como quem narra algo cotidiano. Me olhou e disse, sem parar de revisar a tela: "E como se sentiu?" Respondi sem pensar muito, leve, como se já não carregasse nada disso comigo. Sorriu sem dizer mais nada e voltou a se focar no trabalho. E esse silêncio foi mais valioso que qualquer conversa, porque soube que ele também entendia. Que não precisávamos lembrar tudo a cada passo, porque havíamos superado sem ter que empurrar para fora, mas aceitando que cada coisa que passou nos trouxe até aqui. Hoje, quando me sento nas escadas da quarta propriedade para revisar as plantas da fachada, ou quando abro meu e-mail e leio as solicitações de reserva, sei que o que construí não foi só uma empresa, foi uma forma de justiça. Não daquela que se grita ou se impõe, mas a que se executa em silêncio, dia após dia, com cada passo dado sem vingança explícita, mas com intenção firme. Alana perdeu muitas coisas, mas sobretudo, perdeu o poder que acreditou ter sobre mim. Jared, por sua vez, perdeu a credibilidade. E eu, que alguma vez me senti a peça que atrapalhava, terminei sendo a única que ainda continua avançando. Porque se algo me deixou toda essa história, é a certeza de que não há vingança mais completa que o sucesso bem conquistado, e a paz de não precisar que mais ninguém o reconheça para saber que mereço.